Então você encontra situações de difícil vivência, porque as pessoas não têm o básico nas suas casas. Você vê casas assim, feitas de compensado de madeira, mais ou menos num espaço desse, e onde, quando a ONU fez essas casas, moram entre 1 a 4 famílias por casa, e a cada 4 casas eles têm uma latrina, que é o banheiro coletivo. Então essa é a realidade deles, e nesses locais onde chega o máximo de energia por dia, aí pode chegar talvez a 1 hora. No Haiti geral, os locais que têm mais energia elétrica, acaba sendo a capital, no centro, que aí está girando em torno de 4 a 5 horas por dia quando tem. Conversei com os missionários esses dias, eles acabaram de passar 8 dias sem energia no Haiti. Então, minha realidade, o máximo que eu fiquei foi apenas 4 dias. É uma realidade que é muito diferente quando nós chegamos no campo para se adaptar, para entender como que eles estão enxergando a vida. Porque a dificuldade do brasileiro, muitas vezes, é relacionado mais ao dia a dia. Comentei ontem com os meninos também, a dificuldade do brasileiro talvez é um desemprego, e esse desemprego a gente fica muito preocupado porque se a gente não tem condição financeira e a renda acaba acumulando dívidas, e essa dívida suja o nosso nome, e a gente fica aflito em cima disso, problemas familiares, e você chega no Haiti, você se depara a pessoa que ela está assim aflita, mas ao mesmo tempo feliz. Você vê pessoas assim, numa adoração ao Senhor, com o coração entregue naquele momento de culto, que ele fala, olha, eu encontrei pessoas desse jeito, eu estou há 2 dias sem conseguir me alimentar muito bem, e o meu objetivo essa semana é realmente conseguir ter um trabalho para ajudar na renda da minha casa. Você encontra pessoas que quando você fala de esperança através da Bíblia, ele fala, Gustavo, como que você quer me falar sobre esperança, sendo que o nosso Deus, eles falam dessa maneira para mim, me explica isso. No terremoto de 2010, ele levou o meu pai, a minha mãe e deixou minha avó sem perna na minha casa, que ela é a única pessoa que cuida de mim. O que você me diz sobre esperança em cima disso? Então, é algo que mexe muito com a gente, que nos leva a refletir sobre até a valorização daquilo que o Senhor nos dá. Muitas vezes nós menosprezamos aquilo que nós já temos em nossa mão, nós menosprezamos o nosso contexto, a cidade com que nós estamos inseridos hoje. Nós pensamos que talvez aqui não é onde Deus quer me usar, nós pensamos que talvez aqui não é o local onde, Senhor, eu posso ser realmente luz nesse local, eu posso pensar em projetos para cá, ou eu penso muitas vezes como eu pensava que era muito pequeno o que eu tinha na mão. Eu sou formado em técnico em informática, trabalho aí há 10 anos com pintura, residencial, comercial, pintura de parede, e também agora vou entrar no 2º ano de teologia. Mas a pintura sempre, eu até comentei isso também ontem, a pintura sempre foi algo que ao mesmo tempo que eu era usado por Deus, gerava emprego, fazia projetos sociais, evangelizava as pessoas através disso, eu menosprezava isso, porque eu pensava, Senhor, às vezes a pintura não é isso, deixa eu pensar em algo aqui mais além. E isso acontecia, eu tinha oportunidades, trabalhava em cima disso, e eu falava, não, eu acho que a pintura não é isso, deixa eu pensar, o que será que pode ser diferente aqui, porque a pintura não é para isso. E Deus me mostrava claramente, olha, já está sendo, o que você tem na mão hoje é o que você tem de possibilidade para trabalhar. É como nós nessa manhã, nós temos muitas pessoas aqui que trabalham em diferentes setores, em diferentes tipos de trabalho, eu não sei o que os irmãos trabalham, mas eu sei a oportunidade que você tem de ser parte viva do corpo de Cristo onde vocês estão. E começar a valorizar aquilo que Deus te deu na sua mão. Porque muito mais do que passar um tempo em missões, algumas pessoas já me procuraram dentro da igreja e falaram o seguinte, Gustavo, você já cumpriu o seu papel no mundo. Você passou 1 ano no Haiti. Eu falei, misericórdia. 1 ano no Haiti me fez cumprir o meu papel. E eu entendo todos os dias que muito mais do que eu pensar em vou fazer missões durante 1 ano, as pessoas às vezes têm essa cobrança. Eu tenho uma cobrança porque eu não fui a missões mundiais. É você entender que a maior necessidade de você ter a compreensão quando seu coração está em Cristo é você viver em missão com o Senhor na sua vida. Muito mais do que eu passar 1 ano no Haiti, é onde eu estou hoje, estar vivendo em missão. Eu fazer o melhor naquilo que eu faço, começando na minha família. Aonde eu fui inserido no meu trabalho não é à toa, irmãos. Deus não faz as coisas por acaso, o acaso aconteceu. É o direcionado por Deus. E uma vez que você está atento a isso, não, se eu estou aqui é uma oportunidade de realmente ser luz nesse local, você começa a abraçar as oportunidades. Amém? E esse realmente é algo que nós temos colocado para a igreja. Uma das partes de mobilização é para que a igreja entenda quão valiosa ela é, quão importante ela é no papel dela no que se relaciona ao reino de Deus. Porque reino de Deus não é só mundo, reino de Deus não é só pensando, só missões mundiais nós temos que investir. Atos 1:8 ali no comissionamento, eu lembro que muitas vezes a gente brincava falando, olha, nós temos que começar na igreja local. Brincava não, mas pensava que era isso mesmo.
Começava na igreja local o pensamento, a gente trabalha. Se sobra um recurso financeiro até tempo, vai para a região. E a nível de mundo, se realmente tiver condição. E o texto é, enquanto vocês vão testemunhando nesses locais todos, na Judéia e Samaria, nos confins. Contextualizando, nós somos os confins da terra. Então, se o evangelho chegou até nós, é porque alguém entendeu e veio nos evangelizar um dia no Brasil, quando nós estudamos a história do Brasil, tem a ver com isso. Alguém entendeu isso e falou, olha, eu preciso testemunhar. Aonde eu estou, se Deus me deu a oportunidade lá, eu vou testemunhar lá. Se eu estou na oportunidade onde eu estou hoje, irmãos, eu quero trazer para nós mais uma vez. Não desperdice as oportunidades que nós temos de testemunhar de Cristo. Muito mais do que um trabalho social, muito mais de qualquer trabalho desse ponto. E de outros níveis também. O primordial é você alimentar as pessoas com o alimento que é eterno. O alimento que gera transformação. E trazendo mais uma vez para o contexto de Haiti, falando para os irmãos, nós estamos ali com um trabalho chamado Por um Novo Haiti. Esse Por um Novo Haiti, nós temos missionários que trabalham, coordenadores do PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar, missionária chamada Rose. Nós temos o missionário o pastor André Bahia e a sua família, que são coordenadores do projeto de desenvolvimento comunitário no Haiti. Nós temos o casal chamado Eliel e Aide, que eles são coordenadores da Vila da Esperança, que é um orfanato de parceria da Junta de Missões Mundiais com a PIB da Flórida e a Terceira Igreja Batista de Brasília. Esse projeto, ele atende hoje cerca de 35 crianças e serve como base quando as caravanas vão para lá. E as caravanas são pessoas como nós que querem dispor aí de um período das férias, 10, 15 ou 20 dias, para poder estar indo até o campo missionário para servir, conhecer como que é o trabalho ali. Então esse local também serve como base. Nós temos no sul do país uma cidade chamada Lecai, missionário Daniel e a esposa Esther, que eles trabalham em um local chamado Casalar. Além de receber crianças, cuidar dessas crianças, eles dão cursos de capacitação ministerial para os líderes, pastores daquele local. O Daniel começou a desenvolver e escrever um projeto para capacitação de agricultores, que ali é muito forte isso, ensinar eles e projetos a como cultivar a terra, como gerar renda, emprego naquele local. Porque o Haiti, vou colocar 70% aí em média, eles vivem de renda informal. O que eles produzem em casa, eles levam nas ruas para comercializar. O que eles produzem em casa, eles levam nos grandes centros para poder comercializar e gerar renda. A taxa realmente de pessoas que têm registro é muito baixa, e algo desse tipo. Porque normalmente a divisão do Haiti são pessoas que são ricas, dono de tudo, ou as pessoas que não é pobres, eles são encaixados abaixo da linha da miséria, são os que sobrevivem com a média de $2 por dia. Então essa divisão faz com que as pessoas tenham que se virar naquilo que eles têm. Muitos deles recebem doação que vem de fora, dos parentes que estão no Brasil, Estados Unidos, e começam a comercializar roupas, aquilo que vem de outro país, e outros fazem o que eles produzem em casa. Por isso que também nesse local eles têm curso de artesanato. Porque esses cursos, além da pessoa aprender uma nova profissão, eles colocam isso em prática, geram renda e começam a ajudar nas suas casas. E isso acaba ajudando no contexto geral, porque eles trabalham muito relacionado a projetos manuais. Você vê muitas pessoas que pintam quadros. Lá dentro nós tivemos o projeto de ensinando crianças a desenhar rostos humanos para depois passar em tela. Às vezes, quando nós vamos testemunhando sobre isso, as pessoas pensam, mas o que tem a ver isso com o reino de Deus, Gustavo? Você saiu do Brasil para ensinar lá o pessoal a desenhar rosto humano, para ensinar curso de manual, as pessoas vão lá dar um curso de português e inglês. O que isso tem a ver? Nós entendemos, irmãos, que além da palavra que faz parte, a salvação faz parte, você dá dignidade a uma pessoa e direito dela conseguir trabalhar, estudar, isso tem a ver com o reino de Deus. Porque quando nós encontramos o trabalho no Haiti, nós falamos que é completo em cima desses projetos dos missionários, por quê? Como no Brasil, quando uma pessoa chega até nós e precisa de algo, vou dar um exemplo relacionado a alimento, eles nos pedem um alimento. Você pode me ajudar com o alimento? Normalmente o que nós fazemos é, ou dali compra o alimento na hora, ou dá algum dinheiro, e encerra aquele relacionamento com a pessoa. No Haiti o nosso trabalho vai um pouco mais fundo, e até colocado isso para a igreja do Brasil. Quando a pessoa nos pede um alimento, se a gente tem a condição no momento, dá o alimento. Mas o porquê que você está sem alimento? Não, eu estou sem alimento agora porque eu não tenho emprego. Mas por que você está sem o emprego? Olha, eu estou sem emprego porque eu não tenho nenhuma capacitação de estudo técnico ou superior. Por que isso aconteceu? Não, porque eu não tive acesso nenhum à escola. Então nós começamos a trabalhar aí na raiz. Muitas pessoas não têm alfabetização.
tanto na língua crioula, que é a língua falada no país, o crioulo haitiano, quanto no francês, que é a língua que as pessoas só falam quando têm acesso à escola. Então nós pegamos essas pessoas e trazemos para esses cursos na comunidade ali. Começa na alfabetização do crioulo, que nós temos pessoas trabalhando com isso, alfabetização de jovens e adultos. Depois passa para alguns cursos de capacitação, que é dado de maneira voluntária por haitianos que ali vivem, e também as pessoas fazem o curso sem nenhum custo. E em cima disso, as pessoas podem fazer cursos que nós temos lá no nosso Centro de Desenvolvimento Integral. Português, inglês e espanhol. Português, inglês, espanhol, francês e essa alfabetização. Então, muitas pessoas nós vemos que fez ali 1 mês e meio de curso, porque o haitiano pega muito rápido o trabalho. Depois de 1 mês e meio de curso, eles já estão conseguindo pegar trabalhos com tradução. Nós vemos testemunhos de pessoas, muito obrigado, que pegaram um trabalho com tradução, começaram a desenvolver projetos nessa área e começaram a engolir. Eles começam a se alimentar muito disso, porque quando eles têm oportunidade de estudo, de aprendizagem, eles absorvem demais. E é incrível como até projetos de violão, quando eu desenvolvi para eles, o que era para ser aí a matéria de 3 aulas, eles aprendiam em 1 aula em 10 minutos. Se eu falava, ó, assim que faz o dó. Aí uma pessoa que estava só assistindo a aula fala assim, ah não, entendi já, Gustavo, o dó é assim. Eu ficava, nossa, como que ele conseguiu pegar rápido? Mas eu estou vendo na mão do menino, ré é assim, não é ré? Eu falei, é assim, ré. E você fica até admirado a facilidade que eles têm de aprender. É uma até das falas que eles sempre comentam, é que o nosso país, nós precisamos aprender a criar, porque copiar nós somos muito bons, eles até comentam. E realmente é uma verdade. Você ensina as pessoas, eles pegam numa facilidade, colocam em prática. E dentro disso nós começamos a trabalhar no Por um Novo Haiti, relacionado a essa mudança de mentalidade de só receber. Porque nós encontramos pessoas que só pensam que o estrangeiro que chega no país é um saco de dinheiro. Que veio lá, vai me dar dinheiro e meu país só vai mudar com isso. E nós colocamos para eles que no entendimento da palavra, nós vamos até meditar nesse texto hoje à noite, no desafio para a igreja. Quando nós entendemos que nós somos parte do corpo de Cristo, como diz em Mateus 12:12, uma parte viva, independente de onde eu estou, placa de igreja, ou não importa, isso que nós já sabemos, parte viva do corpo. Nós somos capazes de gerar vida através do Espírito Santo naquele local. Quando nós estamos dispostos a isso, a evangelizar, e nós não precisamos esperar alguém que vem de fora. Uma vez que eu já tenho essa palavra, eu já tenho a mensagem viva na minha mão à disposição, eu tenho o Espírito Santo em mim, eu posso ser instrumento de transformação naquele local. E nós desafiamos eles nesse sentido. Não espere vir alguém de fora, não espere o brasileiro chegar. Agora que vocês estão aqui, nós podemos até continuar com trabalhos, que essa é a ideia, capacitação, mas gerem de vocês aquilo que Deus tem colocado. Vamos agora para as imagens, para os irmãos entenderem melhor disso que eu estou falando. Eu acho que eu vou conseguir. Na divisa. Vamos falar rapidinho a divisa. Vamos ler juntos, porque aí a gente já dá na sequência. Vamos lá? Que os céus se alegrem e a terra exulte. E diga-se entre as nações, o Senhor reina. 1 Crônicas 16:31. E realmente esse texto, como eu falei para os irmãos da divisa, para o Senhor reinar, nós temos que abraçar todas as oportunidades de fazer parte daquilo que Ele está fazendo. O Senhor já reina, o Senhor é soberano sobre as coisas. A gente até comenta com as pessoas, sem eu ir para o Haiti, o trabalho no Haiti está acontecendo. Eu ir lá é uma oportunidade, um privilégio fazer isso. Mas eu posso estar desejoso em fazer parte disso, do que o Senhor está fazendo naquele local. E esse texto é, faça a terra se alegrar, que também é o nosso tema, casando com esse texto. Fazer a terra se alegrar é levar o evangelho. Que dependente de um contexto difícil como o Haiti, o que traz paz para eles não é o alimento, não é a estrutura, é a paz que vem através da palavra, é a salvação. É uma paz que excede qualquer entendimento, que a gente olha muitas vezes o contexto e fala, é impossível. E isso vem através da palavra. E é isso que é muito bacana, que nós temos convivido e visto com os nossos irmãos. A paz e visto que o Senhor reina naquele local. Eu acho que, se puder ir passando para mim, que eu não sei, acho que não está passando. O jeito jovem de fazer, eu já vou pular essa parte que eu já comentei com os irmãos. Essa é a minha turma.
Só para recapitular rapidamente. Essa é essa marca que eu falei para os irmãos do Espírito Santo. Por incrível que pareça, eu sou do meio. E do lado direito é a Iris. Ela é a do Ceará também, nós três com 26 anos. A Samara fez 27, é verdade. Pode ir passando para mim, por favor. Só para vocês compreenderem melhor como eu estava falando para vocês. Aqui o Haiti, mais uma vez eu falo, Haiti não é África, é América Central. E só para mostrar no mapa, a República Dominicana é essa daqui do lado. Divisão do mesmo estado. O Haiti dá para se colocar uns 3 Haitis dentro do nosso estado de São Paulo. É um país pequeno. Quando a gente olha isso, fala assim, nossa, é fácil de administrar, por que está assim? E não é bem simples dentro desse contexto. E aqui, como eu falei para os irmãos, relacionado à língua, quando nós chegamos, esse desafio foi um desafio interessante. Pode passar. Porque você chegar num local, eu orava muito ao Senhor. Senhor, abre minha mente, para que eu consiga entender o crioulo. Porque você andava na rua, as pessoas falando muito rápido, eu falei, não, eu não vou conseguir falar isso. É muito difícil entender. Aí nós chegávamos na aula, o professor começava a ensinar o básico. Gustavo, eu vou em crioulo, é muenhalê. Eu falei, muenhalê. Eu falei, tá bom, já sei, eu vou. Aí você chega na rua, a pessoa não fala muenhalê, ele fala unhalê. Eu falei, será que ele tossiu, ele já falou alguma coisa? Eu não consegui entender o que ele falou. E isso gerava mais ainda disposição para estar aprendendo. Aqui eu já falei para os irmãos sobre o Haiti ser o primeiro país a declarar independência. A nação sacrificada ao voodoo tem a ver com isso que eu falei com vocês, nesse ato de independência, reunir as pessoas para estar fazendo esse ritual. Eu só quero puxar esse tópico falando sobre uma política marcada por golpes e guerras civis, dentro disso que eu estou falando dos trabalhos, o que dificulta muito o nosso trabalho, dentro de todos esses projetos, é exatamente isso. Porque a manifestação no Haiti não é uma manifestação como no Brasil, com plaquinhas. E às vezes o pessoal vai lá e quebra uma vitrine. A manifestação no Haiti, as pessoas vão às ruas, se tiver algum carro no caminho, eles vão queimando todos os carros, começam a invadir todos os supermercados, queimar postos de gasolina. Eles fecham todas as fronteiras térreas para a República Dominicana, fecham o aeroporto, para forçar o país a despertar, porque não tem como chegar alimento, não tem como chegar nada das coisas que são importadas, que muita coisa no Haiti é importada, para despertar. Em julho do ano passado, eu vivi essa experiência, onde acabou o jogo do Brasil e Bélgica, na Copa do Mundo. Eu falei, eu vou no supermercado comprar uma coca e um salgadinho para afogar minhas mágoas, né? O Brasil perdeu. E aí fui no supermercado, eu chego em frente ao supermercado, pegando fogo no supermercado. Eu falei, o que aconteceu aqui? E já vejo um pessoal com camiseta no rosto, com um pedaço de pau na mão. E eu estava junto com a Samara, nós chegamos naquele local, o pessoal apontando o dedo assim, Blanc, Blanc, que é branco, né, no sentido de estrangeiro. Falei, Samara, vamos correr. Já juntei ela com a mão, corremos para casa. Eu cheguei em casa, comecei a ligar para os outros missionários. Todos eles falaram, Gustavo, o Haiti fechou. O que vocês têm de alimento agora, estocam tudo o que você tem. Tentem na vendinha da esquina, que ela não está pegando fogo ainda. Fui nessa vendinha da esquina. Começamos a comprar tudo que tinha lá, limpamos o nosso dinheiro. E eu lembro que a gente tinha feito compra um dia antes. Só que alguns missionários tinham acabado de chegar do Brasil e não tinham feito compra. Estamos fazendo mudança de madrugada, 2 da manhã fazendo mudança para a casa dele, levando até freezer, estocando alimento. Irmãos, é um momento que eu me vi assim, eu não tinha para onde correr. Ou era Deus mesmo ou Deus. Onde a gente tinha que exercitar a fé. Porque você se deparar com uma situação de você ver, às vezes, as meninas ali meio aflitas, algumas até chorando, porque nunca tinha vivido aquilo, e você ouve barulho de bombas lá fora, e você vê que cortaram a internet, passaram um tempo, cortaram o celular, só que a gente já tinha avisado a junta que tem um setor de segurança. E eu me deparar às 3 horas da manhã, eu fazendo ligação para a República Dominicana, falando portunhol para pedir avião ou helicóptero para vir resgatar. Imagina uma situação dessa. E você ficar guardando assim, será que eles vão invadir a casa amanhã ou não vão invadir a casa? Será que eles vão entrar nesse local ou não vão entrar nesse local? E você ficar nessa situação, aí o pastor que era haitiano vem na sua casa de manhã e fala, ó, consegui trazer ovos, entrega ovos para você. Deixa eu sair de novo. Ele sai, ele volta à tarde, ó, consegui trazer arroz. E ficar nessa situação durante 2 semanas para saber se o país ou vai estourar de vez a manifestação e precisar sair do país, ou o que vai acontecer. Só que uma coisa muito interessante que eu vivi dentro disso é, que eu nunca imaginei também que isso poderia acontecer, é você estar em paz em meio à guerra. Eu não sei muito explicar, mas eu sei que isso vem através do Espírito Santo. O país pegando fogo, você está nessa situação até difícil de dormir, mas você está em paz, sabendo que quem te levou ali é o Deus que estava capacitando, é o Deus que estava nos guardando naquele local,
estava suprindo as nossas necessidades. E algo que muitas vezes nos prende de alguns locais, e quando se diz respeito a chamado, é que nós pensamos ter medo às vezes. Eu lembro quando eu fui para o Haiti, na semana que eu estava no Rio de Janeiro, uma semana antes de eu ir para o Haiti, algumas pessoas da igreja começaram a mandar vídeo para minha mãe, ó, vai ter furacão lá, hein? Para minha mãe aqui. Imagina o coração da minha mãe, em casa, sabendo que o filho ia embarcar dali uma semana e as pessoas mandando vídeo que no Haiti ia passar furacão no período que eu ia estar lá. E são coisas que, assim, às vezes traziam um pouco de medo ao coração dela, e ela não queria muito falar isso comigo, mas sempre foi um desafio. Quando nós chegarmos no campo e ainda confiar no Deus que nos chamou. E isso é um motivo que fez os nossos missionários, há 3 meses atrás, saírem do Haiti. Passarem um tempo na República até as coisas acalmarem. E o trabalho, acho que ficaram 15 dias ali trabalhando na República, depois voltaram para continuar os trabalhos. Porque essa questão de manifestação pode estourar a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então acaba sendo um desafio muito grande para dar sequência em cada um desses trabalhos que eu falei para os irmãos. Pode passar, por favor. Aqui eu gosto sempre de trazer essas informações, e essas cenas são fortes, porque as pessoas pensam relacionado... O que eles comem lá no Haiti? Eu não trouxe só para falar sobre os alimentos. É relacionado também à fonte de renda. Porque muitas pessoas, como eu falei para vocês, usam desses alimentos, que eu separei 3, para poder gerar renda em casa e comercializar. Esse primeiro chama banana pesê. Eles pegam a banana quase para madurar, ela está verdinha ainda, fritam ela, tiram a casca, lógico, fritam ela, prensam ela nesse instrumento, apertam ela e fritam de novo e sai desse jeito. Aí jogam só um salzinho, fica muito bom. Estou vendo a cara de alguns irmãos com fome. Pode passar. O segundo alimento, eles fazem o arroz já junto com o feijão na mesma panela. Se eu não me engano, no Brasil chama baião de 2 ou alguma coisa do tipo. Só que para vocês terem uma noção de sabor, imaginem um baião de 2 com pouco sal, mas 500 vezes mais pimenta. Muitos haitianos têm problema de estômago por conta da pimenta que eles usam. Pode passar. Esse próximo é um dos meus favoritos. Eles pegam inhame, fazem bolinho de inhame com bacalhau e fritam. Os irmãos gostaram. E eles colocam isso tudo numa marmita e vão à frente das suas casas. Normalmente, o tipo de comércio chama-se machê. A tradução do machê, tanto do crioulo quanto do francês, que muda só um pouquinho a pronúncia, é caminhar, andar. Então, onde as pessoas passam muito, por exemplo, vou dar um exemplo aqui perto, a Praça ali da Laranja. A galera se reúne, todo mundo lá com barraquinha e comercializa lá. Pode passar. Fonte de renda e machê, exatamente como eu falei para os irmãos. Num caso que nem esse aqui, para nós pode parecer meio bagunçado. Só que você encontra aqui, ó, sacos de farinha de milho, você encontra arroz, pilhas de ovos, passa mais um pouquinho, mais uma foto, uma só. Você encontra esse comércio. Para nós, isso aqui pode parecer até um pouco estranho. E você olhar assim, ô louco, está com comida no chão? Isso é cultural. Tem a ver com a parte cultural. Porque a população, no Haiti tem supermercado, mas a população, a maioria, não vai frequentar o supermercado porque é muito caro. Uma cartela de ovo como aquela lá, num supermercado custa aí 350 gurdes na moeda local. Na rua ela custa 200, 220. Então as pessoas fazem esse comércio na rua porque tudo é negociável. E o que é legal, você anda, você vê aquelas farinhas, você anda aqui, você vê legumes. Você anda mais 5 metros, você vê uma pessoa desossando um boi na rua. Você anda mais 2 metros, tem alguém sentado numa máquina de alfaiate ali, fazendo algumas coisas, trabalhos com roupa. Você anda mais um pouquinho, tem uma galera tirando fotocópia na rua. Tudo isso é o comércio que você encontra naquele local. Fiquem à vontade em conhecer. Pode passar. Belezas no Haiti. Esse é um paradigma que quebra muito. Só para eu ficar atento que eu me perdi aqui. Até que horas que eu... 45? Quando nós chegamos no Haiti, quebra alguns paradigmas que eu pelo menos tinha. Eu sei se os irmãos forem um dia, vão poder perceber isso. A mídia nos vende um Haiti, como a população é 99% negra, eles vendem um Haiti de pessoas esqueléticas, que não tem nada naquele local, o país é feio e não se tem nada de bom, nada que pode ser próspero, nenhuma beleza. Quando você chega com o avião, isso já cai. Porque você olha um país de muita beleza, Haiti na língua local significa local de montanhas, então é muito montanhoso, tem muito verde também. Esse é um dos... Acho que tem 13 palácios de pé no país, esse é um deles. E quando se trata de turismo, um dos pedidos de oração dos irmãos é que, isso que eu falei para os irmãos no começo,
que desperte isso no governo, para que mude tudo isso, é porque o país tem potencial. Eu estava num sábado conhecendo esse local, essas fotos fui eu que tirei. Tínhamos nós ali da nossa equipe, mais 2 estrangeiros ali conhecendo aquele local. Porque o que é interessante, como eu falei que a população, a maioria sobrevive com $2, por exemplo, as praias públicas que são pagas, elas custam 3, então a pessoa não vai pagar para ir para a praia. Um local desse, para eles entrar para conhecer que é histórico do país, custa $3. Como que eles vão pagar para entrar nisso se eles têm que priorizar o alimento dentro de casa? Pode passar. Esse aqui é um dos fortes que tem de segurança lá, de uma visão das montanhas do Haiti. Pode passar, por favor. Esse local chama Ilha da Vaca. Esse local é muito bonito, né? Isso é um pátio de um orfanato chamado Beraca. As crianças moram na montanha. Nós trabalhamos também lá com vários projetos. Elas moram nas montanhas ali na região e elas descem, e aqui é o pátio do orfanato onde eles fazem os cultos às terças-feiras e aos domingos. Você vê crianças entrando no mar, e para eles é um mar normal, né? Eu cheguei nesse local e falei, meu Deus, nunca tinha visto nada parecido na minha vida. E você vê as crianças saindo com a estrela do mar na mão, que eles vão colocar no sol para deixar a estrela do mar secar e virar brinquedo. Nunca tinha visto isso. Pode passar. Esse local chama Ilha do Amor. Parece a foto de fundo de tela do Windows. Chama Ilha do Amor. Um determinado horário do dia, a maré baixa e as ilhas, umas bancas de areia sobem. Aí você pode ficar lá. Até um certo horário, depois a maré sobe e some essa ilha. Pode subir? Aqui já é a foto de dentro da ilha. Pode passar outra. Essa é outra foto. Pode passar. Todos esses, aqui pode passar nas fotos rapidamente. O missionário, o pastor André e a família, como eu falei para vocês. Eliel, a ID, que são responsáveis lá pela Vila da Esperança. O Reginaldo, que também trabalha na Vila da Esperança. Aqui o Daniel, que mora no sul, com a esposa Esther. E essa também chama Rose, chama também não, que ia falar externa, chama Rose, que ela é a coordenadora do PEP Haiti, Programa de Educação Pré-Escolar. Pode passar. Aqui é um projeto por um novo Haiti, para eu concluir. Aqui as fotos da comunidade, como eu falei para os irmãos, das casas que eles fizeram provisório, que o provisório se tornou fixo, depois de 9 anos, e nós trabalhamos lá dentro. Aqui é a comunidade chamada Rosenberg, onde nós trabalhamos hoje com cerca, acho que de 800 famílias assim, nesse local. Aqui dentro daquele local nós temos a Vila da Esperança, e pulando o muro ali, literalmente, passa a foto, por favor. Nós temos o CDI, que é aqui que nós desenvolvemos os trabalhos desses cursos que eu falei para vocês. Chama Assembleia, deixa eu pensar aqui em português, Assembleia do Deus de Graça, em português. E é um pastor que ele falou, olha, o que eu posso ceder para ajudar nos trabalhos aí é o espaço. Então, normalmente, para uma igreja ficar regularizada no Haiti, ela precisa ter um projeto social. Então, ou a igreja orfanato ou a igreja escola. E nesse caso era uma escola. E nessas salinhas que vocês estão vendo, nós trabalhamos com os cursos e os projetos lá dentro. Pode passar. Hoje lá nós temos as áreas de comércio, ensinar as pessoas a cotizarem, a preço do que eles produzem, cursos de empreendedorismo, áreas de esporte, infraestrutura, canalizar as ruas, recensearam todas as famílias, colocaram nomes nas ruas, números nas casas, áreas de saúde, educação, artesanato e corte e costura. O que é legal de saúde? Eles fizeram um comitê que, por exemplo, o seu João da casa 23 precisa ferir pressão. Eles se juntam e vão até a casa dele. A Joana da casa 12 está grávida, precisa ter um parto. Vão até a casa dela e caminham ela para um médico, para um hospital específico. Então eles têm um cuidado desse dentro da comunidade. Pode passar. Lá nós tivemos cursos na área de violão, eu desenvolvi com eles, com 5 turmas com 10 pessoas nesse curso. Eu vou concluir com 2 coisas. Pode passar rápido, por favor, pode passar. Pode passar. Curso de empreendedorismo, de idiomas. Aqui a foto do artesanato. As pulseirinhas, inclusive, que o Clemer mostrou, é desse projeto de artesanato. Aqui as áreas de saúde, pode passar. Corte e costura. Dá uma pausa aqui, irmãos, eu não posso deixar de falar isso. Eu descobri que o haitiano é muito sincero. Quando eu cheguei no Haiti, nós entramos com 3 meses direto de curso de crioulo. E vamos lá falar crioulo. Então você chegava na sala, era crioulo o tempo todo, com um professor haitiano, falando crioulo haitiano. No começo eu entrava na aula, saía sem saber nada do que estava acontecendo, era uma angústia, porque além dele tentar falar devagar, você não fazia ideia, ele tentava fazer gestos, você não entendia o que ele estava falando. Eu lembro que eu cheguei num local, na segunda semana eu cheguei na igreja e eu falei assim para a pessoa, eu falei, aprendi a falar como você está. Quando a gente aprende uma língua nova, fica falando 24 horas.
Então eu cheguei lá na igreja, pro rapaz, eu falei, como é o iê? Eu falei, ele vai amar o que eu falei. Ele falou assim para mim, com um tradutor. Fala para ele assim, Gustavo, ele falando para mim, né? Você está falando muito mal crioulo, o que você está fazendo aqui? Eu falei, achei que ele ia me elogiar, e eu tomei uma logo dessa no começo. Eu lembro outro dia que nós estávamos no trabalho, ajudando nos trabalhos de capacitação que estava tendo naquele local. Eu cheguei lá, tinham 3 crianças assim na frente da igreja, apontaram o dedo para mim e falaram assim, bubul. Eu fiquei com a cara que os irmãos estão assim, o que esse rapaz está falando? Aí eu ando mais um pouquinho, juntou 5 atrás de mim, apontando o dedo assim nas minhas costas, bubul. Eu falei, deve ter me amado essas crianças, eu não faço ideia do que eles estão falando. Entram na igreja, nós temos as aulas, os cursos, eu saio, tinha umas 30 crianças lá fora, com esse negócio, apontando o dedo para mim, bubul e rindo, bubul. Eu fiquei, Deus do céu. Aí teve uma que gritou bem alto, bubul, aí o pastor lá dentro começou a rir. Eu fiquei, o pastor está rindo na coisa boa, estou brincando. E o pastor começou a rir e falou assim, Gustavo, as crianças chamaram. Eu falei, que benção, olha, cheguei no Haiti, estou sendo amado. Ela falou, olha, elas estão todo mundo aqui reunido apontando o dedo para você e falando, gordo, gordo. Aí eu entendi como com o haitiano as crianças eram sinceras. Aí nós precisamos entrar de cabeça para aprender o crioulo, para não continuar sofrendo bullying no Haiti. Pode passar. E eu quero concluir exatamente com esse agora. Ontem eu falava em concluir, eu falei acho que umas 20 vezes lá no PGM e não concluí. Nós passamos o período de imersão cultural e linguística, desenvolver o projeto dentro de algum local, e dentro esse destravar a língua também, fazendo os projetos com as crianças e os adultos, destravar para falar o crioulo, para poder ficar mais fluente, para poder trabalhar. Porque nós tínhamos que aprender o crioulo e não o francês, porque o crioulo você fala com todos, o francês não. Quando eu cheguei aqui, passa, por favor, mais uma foto. Ela chama Helena, volta aquela lá mesmo. Essa de rosa chama Helena, ela é porto-riquenha, e ela é responsável pelo orfanato Betel. Hoje deve estar com umas 23 crianças. Quando eu cheguei, passa mais uma foto. A Helena estava sentada aqui, ó. A Helena estava sentada nesse cantinho e falou, Gustavo, cata a mala das meninas, sobe lá em cima e deixa a mala lá. Eu catei a mala das meninas e subi. Subo com a mala das meninas lá em cima e elas ficaram aqui conversando. A Helena falou o seguinte, fala para o Gustavo e vocês, ficam à vontade, começa a fazer amizade com as crianças, mas eu não vou poder dar atenção para vocês. Porque está acontecendo o seguinte, está com 6 meses que eu oro ao Senhor, para Ele me mandar um pintor, Ele não manda, então eu vou ter que começar a pintar aqui. Os irmãos lembram com que eu trabalho? As meninas subiram correndo igual doidas lá em cima. Falaram, Gustavo, a gente tem que pintar isso aqui. Falei, por quê? Ela falou que está orando para Deus mandar pintor, e você trabalha com pintura, não trabalha? Eu falei, trabalho. Ela falou, então. E ela está falando que o Senhor não mandava pintor para ela. Aí naquela hora já tive um instalo. Eu falei, olha, pintura de novo. Aí passou, nós só tínhamos 4 dias para trabalhar ali, irmãos. E passou os 4 dias, nós conseguimos pintar em 3 o orfanato. Porque eu peguei uma das meninas para me ajudar. Ela falou, Gustavo, eu vou ajudando você no recorte. Pode passar mais uma foto. E assim ficou o orfanato depois de 3 dias. Mas eu não vim aqui para falar para vocês que eu fui no Haiti e pintei um orfanato. O que me chamou a atenção nisso? Quando acabou todo esse momento que nós descemos, sentamos com as crianças, a Helena que estava sentada ali naquela lata, eles faziam culto com as crianças todos os dias às 5 da manhã. Ela estava chorando nesse culto final. E nessa que ela estava chorando, chegou uma senhora, eu falei ontem também sobre isso, acho que ela tinha uns 75 anos. E ela chegou, olhou para casa assim, e ficou falando, meu Deus do céu. E ela começou a dançar, ela começava a dançar assim, dançava, rodava, e falando em crioulo, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor ouviu as nossas orações, obrigado porque o Senhor ouviu as orações dos meus filhos. Na hora que ela falou aquilo, todo mundo começou a chorar. E Deus tocou muito forte no meu coração, porque o que acontece? Muitas vezes aquilo que eu menosprezava, o que eu tinha na minha mão, achava que não tinha importância, era tudo que a pessoa ali estava esperando, que ela precisava. A pintura pode parecer pouco, era algo que mudou o ambiente daquele local, é algo que eu já tinha nas minhas mãos e para mim poderia ser algo simples e pequeno para se trabalhar. E ali acabou sendo uma resposta de oração na vida daquelas pessoas. Você vê as crianças emocionadas e agradecendo a Deus por uma pintura que foi feita na casa deles. Irmãos, esse é um dos testemunhos de muitas coisas que nós vemos. Muitas pessoas falam assim, Gustavo, o que você está fazendo no Haiti? Perguntou para as meninas também. O Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem furacão, o Brasil tem energia elétrica 24 horas, tem água potável. O que você está fazendo no Haiti? E quando ela perguntou isso, eu fiquei realmente me perguntando, porque se eu falasse obediência a Deus,
chamado, eu fiquei assim, me perguntando, aí passou um tempo que a gente falou assim, algum momento da sua vida você falou com Deus algo que você precisava? Ela falou, sim, principalmente, e eu falando isso não só com pessoas cristãs, principalmente em 2010, Gustavo, a gente clamava, falava, Deus, a gente precisa de ajuda, Deus, precisa que muda alguma coisa aqui. Eu falei, se um momento você pediu para Deus e orou, a partir do momento que eu obedeci ao Senhor o meu chamado, eu estou podendo ser aqui resposta da sua oração. A nossa presença no Haiti, o trabalho, quando eu falo nós, vocês também que oram, ofertam, mobilizam o campo missionário, nós estamos sendo resposta de oração para essa nação. Muitas vezes sem pensar, um gesto que vocês podem ter no trabalho de vocês, o gesto que vocês podem ter de abraçar alguém que está em luto, às vezes é tudo que a pessoa precisa. Uma cesta básica que você leva na casa de alguém, é tudo que aquela pessoa precisa. Naquilo que você já trabalha, você abençoar um irmão na sua área, é o que ela está precisando. Pode ser algo pequeno, mas é tudo que outra pessoa precisa. Que o nosso desejo todos os dias, irmãos, possa ser de ter a oportunidade de ser resposta de oração na vida das pessoas ao nosso redor. Amém? Para encerrar, eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé agora. Venham à noite, que eu continuo falando mais. Às vezes eu cortei, mas à noite eu vou concluir. Coloca o vídeo, por favor. Eu quero só concluir para a gente orar. E o meu desafio para os irmãos é que orem. Eu entendo que vai ser muito difícil os irmãos orarem por missões, se vocês não têm orado nem por vocês e a vida de vocês. Vocês não vão orar por missões mundiais se o relacionamento de vocês está complicado. Então vamos priorizar o relacionamento com Deus e com base nisso começar a orar o nosso relacionamento com Deus. E abraçar missões através disso, que é tão essencial a oração. Pode soltar o vídeo, por favor. Quero ver se vocês conhecem essa música que as crianças estão cantando. Essa aqui é a Vila da Esperança, esse local. Só o refrão. Pode tirar o áudio, só pode deixar o vídeo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Pastor, esteja orando. Eu quero que os irmãos se coloquem diante do Senhor nesse momento. Eu vou pedir para o pastor estar orando. Minha palavra antes é de agradecimento aos irmãos que fizeram parte desse projeto, estão fazendo, que me adotaram em oração, me adotaram financeiramente. E ora para que o Senhor desperte realmente a questão da oração em nós. A igreja abraça sempre o projeto em oração. Amém? Deus abençoe, irmãos. E quem tiver aí, não deu tempo, mas eu estou à disposição para a gente conversar, perguntas depois. Tá bom? Vamos estar orando. Vamos orar. Você pode então fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esta EBD missionária. Muito obrigado que nós pudemos começar a nossa semana, começar o nosso tempo juntos como igreja, ouvindo tudo aquilo que o Senhor fez na vida do Gustavo e tem feito. Tudo que o Senhor tem feito no Haiti por meio de missionários brasileiros de tantos outros países. Pai, o Senhor ama essas pessoas. O Senhor quer salvá-las e transformá-las.
Nós queremos pedir então, Pai, que neste momento o Senhor possa estar com os missionários que lá estão, com a tua igreja que lá está, para que a tua igreja possa então ser uma testemunha viva, vibrante do Senhor naquele país que tanto precisa e tanto carece do Senhor e da transformação, inclusive social, que o teu evangelho traz na vida de pessoas e de um país. Nós clamamos ao Senhor pelo Haiti. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor usou a missionária Esther para que trabalhasse naquele país, estivesse na nossa região, desafiasse a vida do Gustavo, da nossa igreja, e hoje o Senhor tem feito grandes coisas ali, Pai. Nós queremos continuar pedindo, Senhor, não nos deixe de fora da tua missão, não nos deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo em Bebedouro e no mundo. Nós como igreja queremos participar da obra de salvação que o Senhor tem feito por meio da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado por esse tempo que tivemos. Queremos pedir que o Senhor prepare os nossos corações para as classes da EBD. E no nome de Jesus que nós oramos. Amém.